Gente, meu povo, olhe aqui nos meus olhos, coisa boa, que felicidade, eu estava com saudade de você, confesso. Esses dias, não é? Tratando uma virose, e aí eu me resguardei um pouco para que nesse período eu não viesse ainda ficar um pouquinho mais debilitado. Recuperando a saúde, voltando à forma, olhando nos seus olhos, eu digo que faz muita diferença quando eu não apareço aqui. Eu fico muito, assim, querendo você pertinho de mim. No dia de hoje, nós estamos de volta na TV, no canal 25.1, e eu me sinto feliz. Isso aumenta até a minha imunidade, porque me traz felicidade em contar com a sua audiência. A sua audiência que vai muito longe quando você compartilha também do nosso programa. Na TV, no canal 25.1, TV da Gente, TV aberta para Fortaleza, região metropolitana, Grande Fortaleza, nós estamos ao vivo. Eu sou o Renatinho Soares. Se você está ligando a TV e sintonizou no nosso canal pela primeira vez, muito obrigado pelo carinho da audiência. No rádio também, de forma simultânea, TV e rádio. No rádio FM 98.3, a você no rádio, muito obrigado pelo carinho da audiência. No rádio tenho que falar assim mais rápido, né? E aí, minha gente, olha, feliz em receber você também aqui. Eu tenho certeza que nós vamos muito longe para ficar sempre pertinho de você, porque são 86 cidades que recebem o nosso sinal através do rádio FM. Na Rádio Líder Gospel 98.3, tá na Líder, tá ligado em Jesus. Agora mandando um abraço para você na região do Vale do Curu. Alô, povo aí na Grande Messejana, não é? No bairro de Fortaleza, um dos bairros de Fortaleza. Alô, você também da região Norte, Leste, Oeste. O povo ouvindo a gente e participando, mandando mensagem, ainda indo também no nosso Instagram, que é o Renato Soares CE. Você pode dar uma conferida, nos seguir, mandar mensagem via direct e participar com a gente do programa. Claro que o nosso programa também é multiplataforma. Renatinho, vocês também estão no YouTube? Sim, no YouTube, no canal Olhe nos Meus Olhos. É esse compromisso de todos os dias no rádio, na TV e no YouTube, que no YouTube não tem limites. Nós chegamos agora, por exemplo, do outro lado do hemisfério, ultrapassando a linha do Equador, indo agora aos confins da Terra, onde tiver um ser vivente, dando play no YouTube, vai conseguir assistir o nosso programa de forma gratuita e simples. Obrigado a essa fala que eu tenho para dizer. Muito obrigado a cada ouvinte ou telespectador que participa com a gente. O Olhe nos Meus Olhos é o nosso programa e se coloca à disposição sempre de levar uma contribuição, levar ensinamentos, mensagens inspiracionais, motivacionais e trabalhar o nosso dia a dia nesse encontro de todos os dias, não é? Aqui sempre com uma história de superação, uma aula, uma palestra, um bom papo, recebendo no dia de hoje mais um dos convidados que eu tenho como especial e que aparecem no nosso programa para servir de facilitador. Hoje é dia de cuidar da sua saúde. Eu vou receber, com salva de palmas, um querido amigo que se destaca por cuidar bem de pessoas. É aquilo que ele faz constantemente. Ele ama cuidar de pessoas, é médico. Eu trago hoje ao programa Dr. Tiago Salles, que eu recebo com salva de palmas. Seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado, Renatinho. É um grande prazer estar aqui, é uma grande alegria, uma grande satisfação voltar ao programa. A gente falou um pouco da minha história, da história da minha família, de algumas outras ações, mas hoje a gente quer falar sobre saúde. Eu quero levar mais saúde para você. Eu quero dedicar esse tempo para que você tenha mais cuidado, que você e sua família saiam com um aprendizado e com mais saúde. Na teoria e com mais saúde na prática, claro, precisa fazer a diferença na vida das pessoas. Muito bom receber você aqui, colocando a prática da medicina à disposição da nossa audiência, faz com que todo mundo nessa hora compartilhe. Vai lá, compartilha, porque vai servir para você. Vai servir para o pai, para a mãe, para o amigo do trabalho, do colégio, da faculdade. Manda a nossa mensagem para todo mundo, avisa aí, aumenta o volume do rádio, aumenta o volume da TV também e compartilha. Pega o link do YouTube e manda no aviãozinho do direct aí do Instagram, vai no grupo do Telegram, vai no WhatsApp e manda também para todo mundo. Faz com que esse programa chegue muito longe, porque vai servir de dicas especiais aqui para a vida de quem precisa cuidar da saúde. Doutor Tiago, seguinte, eu quero já começar de uma outra vez quando você esteve aqui, falou um pouco da sua história, foi bem autobiográfico, mas serviu muito também com saúde. Eu queria aproveitar para que essa pessoa que está te conhecendo pela primeira vez conheça um pouco mais do Tiago. Especialidade, serviço, como é que é na vida, na prática, doutor Tiago Salles? Excelente. Uma das coisas que eu gosto sempre de falar é que eu não sou filho de médico.
Eu já começo nessa negativa porque é comum e muita gente acha que médico é filho de médico, neto de médico, bisneto de médico, né? E é como se fosse uma genealogia de médicos. E eu sou o primeiro médico da minha família, tanto por parte de pai como por parte de mãe. Me formei na Universidade Federal do Ceará e sempre o meu objetivo foi prestar serviço à sociedade. Eu presto serviço remunerado, eu sou empregado, eu trabalho como médico em alguns hospitais, em algumas instituições, mas também na minha hora vaga eu sou um voluntário e eu sou muito aderente ao voluntariado, ao social, à entrega gratuita de serviços de saúde para a comunidade. Então eu presto serviços a ONGs, a orfanatos. Eu costumo dizer que eu cuido de quem cuida. Eu cuido daquelas pessoas que estão ali no dia a dia, no terceiro setor, se doando, às vezes, integralmente à vida, à casa, abre suas portas para receber pessoas e às vezes não tem ninguém para olhar por eles. Muito e bom. aí eu gosto de cuidar dessas pessoas que se dedicam ao cuidado. Muito bom, sensacional. Deu para sentir que o nosso entrevistado é especial, hein? Está trazendo aí facilidades para a sua vida. Falou de serviço voluntário, já mexe comigo também, porque essa pauta é uma pauta escassa de corações que podem se envolver. Na realidade, que podem se envolver, não, que querem se envolver. Porque poder se envolver, todo mundo pode, desde que sinta um desejo. E quando você, dentro da sua habilidade de pai, de dono de casa, de profissional da área da saúde, de empreendedor, nossa, ainda tem tempo também para fazer o voluntariado. E a gente vê que se cada um, na sua posição, no seu destaque, com a sua formação, com a sua habilidade, cada um vivendo aquilo que tem debaixo da sua tutela, não é? Do seu conhecimento, se colocar à disposição para ser um pouco mais filântropo, fazer a filantropia, o mundo seria bem mais diferente. E quando se fala de saúde, aí nós vamos para alguns déficits que não tem ninguém que possa cobrir ou tentar esconder o que o Sistema Único de Saúde apresenta para quem precisa. Na maioria das vezes, muitas queixas. O povo dizendo, nossa, na maioria das vezes, o gestor, a gestão, que não tem dado atenção devida no município A ou B, e o povo precisa de saúde. Eu acredito que essa ciência seja uma ciência divina, porque cuida de vidas quando Deus vai nos dar a ordem de cuidar do nosso corpo como um templo e morada do Espírito Santo. Faz sentido o que eu estou falando? Faz sentido demais. Eu quero colocar dois pontos, um gancho aí da sua fala. O primeiro, em relação ao voluntariado, é interessante, pessoal, que várias empresas, elas valorizam o voluntariado. E se um candidato ali na seleção, ele tem esse hábito, elas têm uma preferência por esse tipo de candidato. Isso é interessante. Isso eu estou falando do meu privado, né? E aí, eu quero colocar aqui, jogar um detalhe interessante. Eu já fui um doador, eu já fui um mantenedor de obras, de eventos. Eu vou ajudar em tal situação e eu oferto dinheiro, né? Mando um Pix. Eu me sinto bem com isso. Mas eu quero desafiar você ao seguinte: pratique o voluntariado. Muito bom. Né? Quando você ajuda, você se sente bem, você se sente ali com uma certa realização. Mas quando você mete a mão na massa, quando você gasta o seu físico, a sua energia vital, o seu tempo, para uma ação social, você revigora. Muito bom. É incrível como quando você se doa, você entrega, você se desgasta com isso, você sai melhor. Muito bom. Você vai, por exemplo, um sopão, fiz vários sopões, vai e entrega comida para quem não tem, quem vive em situação de rua, você vê lá, conversa, vê o sorriso, vê a alegria, às vezes é o primeiro alimento que a pessoa está comendo naquele dia. Sim. E você sai, eu já saí de evento, 1h da manhã, lavando panela, pegando os copos que estão ali sujos no centro, por exemplo, e com um sorrisão no rosto vai deitar aquela alegria, né? Então eu quero desafiar você que está nos acompanhando a praticar o voluntariado. Você pode ofertar, você pode investir em alguma instituição, mas não perca a oportunidade de praticar. Realmente sujar. Você vai continuar, segura o conceito da pergunta. Ponto, né? Agora eu quero já lhe convidar, atenção, missionário Ivan Cruz, meu amigo, diretor da TV da gente aqui. O nosso programa tem acompanhado constantemente as iniciativas de cuidado e de ação social que a Igreja Remidos promove. Tem um projeto Semear que leva a essa refeição de qualidade extrema. E quando o senhor doutor está falando aqui, eu já vou fazer um convite, até criando em um outro momento uma área do projeto Semear para que nós levamos ou viemos a levar oportunidade de consulta médica também
com a sua habilidade, a sua disposição. Posso contar com isso? Aceito. Olha aí, missionário. Então, pode contar comigo. Compromisso no ar, hein? Tá salvo, tá na nuvem. E aí não tem mais quem apague, nem quem tire, não. Esse é o compromisso, porque é muito bom. Você falou de revigorar, falou de reestabelecer, de dar oportunidade, oxigenação. Eu vivo isso quando eu me converti, quando tinha 12 anos de idade. A minha primeira ação, me converto no domingo, aceitando Jesus, numa igreja Bethesda. Esse tempo, quando tinha 12 anos, não adianta fazer contagem aqui. E ali, logo depois daquele primeiro dia que eu encontrava Jesus como plano da salvação, lá no outro dia, na segunda-feira, eu já participava de uma ação social. Corte de cabelo, aquela coisa toda, e isso me apaixonou, e até hoje eu trago o voluntariado. Quem me conhece e me acompanha sabe como é que é. Estamos juntos nessa missão e não vai faltar oportunidade. Agora, para o segundo momento, a pergunta, o senhor tem ainda na memória? Não. Foi o que eu fiz? Eu falei sobre o SUS, não é? Sim, a dificuldade e tudo isso. Sim, lembrei. É interessante a questão da representação social. É assim, quando se lança uma palavra ou um tema, o que é que vem na mente da maioria? Né? Se a gente fala assim, amor, aí a pessoa pensa no amor de mãe, amor de pai, família, né? Aconchego. Isso é uma representação de um significado. Quando a gente fala SUS, a pessoa torce o nariz. Isso é muito ruim, porque o SUS, a nível mundial, ele é extraordinário. Ele é o maior programa, é um programa que cuida de 200 milhões de pessoas. Então é o maior programa do mundo, de saúde coletiva do mundo. Ele é o maior. Ele foi praticamente um dos primeiros. Então ele é tudo lindo, tudo gigante na teoria, pessoal. E aí quando a gente fala a representação social do SUS, a pessoa torce o nariz, a pessoa diz, é sofrimento. Eu já sofri, né? É horrível. Filas intermináveis, é falta, é carência, né? Aí são várias qualidades negativas. Então, a saúde coletiva precisa ser repensada. O SUS surgiu em 88, junto com a Constituição. Foram 3 capítulos somente da Constituição que implementou o SUS. Né? A gente quase não era nascido nessa época. Bebê aí. Éramos bebês. Mas então, vinha a saúde no Brasil, ela era departamentalizada. Tinha a saúde dos ferroviários, quem era ferroviário pagava um plano e tinha saúde. INAMPS, né? Então, o INSS era menor. Então, quem pagava um valor tinha direito à saúde. Quem não tinha, se virava. Você nasceu no SUS? Oi? Nasceu no SUS? Nasci. Eu nasci no Hospital Batista Memorial, Olha não tive aí. oportunidade disso. Você falou Já agora aqui. nasceu granfino, não já. é isso não. Na época o Hospital Batista era internacional. Sim, mas eu quis trazer foi a memória, quis saber se tinha lembrança, né? Eu nasci na maternidade Angelim, que era vinculada. Era também uma a minha mãe é que diz o seguinte: você nasceu crente, rapaz, nasceu no Hospital Batista Memorial, rapaz. Né? E eu tive a oportunidade de ter um dos meus filhos nascendo no Hospital Gênesis também, que aí faz a parte do início. E aí, nesse Pai Bola que nós estamos falando sobre o SUS, desse grande projeto do ano de 88, das dificuldades, aí eu estou falando agora da minha parte, dizendo o seguinte: eu nasci no hospital muito bom. Agora, quem vai vivendo com o passar do tempo, de lá para cá, são muitas dificuldades que a turma enfrenta. O senhor, como gestor de saúde, tem visto isso, não é? Tenho. A gente está aqui um bate-papo muito legal, fazendo vários parênteses. Por exemplo, eu como médico, eu tinha uma grande vontade. Era de fazer o parto dos meus filhos. Eu tenho 2 filhos, uma menina e um menino, e eu sempre tive isso no meu coração. Eu quero fazer o parto deles e sempre tinha isso guardado e colocava diante de Deus. E aí quando a minha esposa engravidou, né, e aí eu digo, eu vou fazer o parto, conversei com o obstetra, conversei com o pessoal na sala e disse, eu quero assumir, mas vocês ficam aqui na retaguarda, qualquer coisa, vocês assumem. Né? E aí o parto da minha filha foi no quarto do hospital, eu quem fiz, eu fui o primeiro a pegar. Que legal. E, rapaz, é uma experiência tão gostosa. Sensacional. E a mãe ficava, me dá, do nada. Você já ficou com ela 9 vezes, agora é minha vez. Você já falou sobre essa experiência em algum outro programa, em algum outro lugar? Não. Olha aí, que coisa exclusiva, hein, gente? Isso aqui é algo fundamental. Você puxou né? na questão da maternidade e Muito eu tive bom. essa grande alegria de tirar a minha filha da barriga, de ser o primeiro a tocar, a pegar, a realmente cuidar. Eu que cortei o cordão, fiz a primeira pesagem, todos os testes médicos que o neonatologista faz, eu quem fiz, o primeiro banho, a primeira roupa. Eu estava ali, um desejo enorme de estar perto. Né? O senhor preparado para essa missão, sangue frio, não é? Como diz no ditado, estava ali bem atento. Médico, ok.
E eu que ganhei o título de pai, tipo assim, rapaz, você é duro, hein? Porque eu tava na gravidez da Patrícia e a gente entra na sala da cirurgia com a minha esposa ali e vai nascer a Ruth agora e eu tô com a câmera lá filmando tudo. E no detalhe, a doutora Lucilene, que era professora da UFC, uma grande médica querida, manda um abraço, tive a oportunidade de assistir o nosso programa. Ela olha para mim e no primeiro momento ela estava lá fazendo todo o procedimento e conversando com a junta médica, né, tal, anestesista, aquela coisa toda, e ela falando assim, como se nada estivesse acontecendo. Meus filhos foram a tal lugar e tal, não sei o que, aí doutor São fulano... temas bem aleatórios no centro cirúrgico. Mas aí eu tava com a câmera do celular ali filmando tudo e tal, no detalhe, ela chega uma hora e eu lembro disso, ela disse assim, rapaz, mas você, hein? Quer quase entrar na barriga da mulher aqui, pelo amor de Deus. Você não está sentindo nada disso. Não, doutor, eu quero ver tudo aqui filmando. Eu quero chegar ao ponto de que outros amigos já me confidenciaram que foram ao lugar da maternidade, na hora do parto, passaram mal e caíram estatalado, que nem diz o cearense. Você viu muita coisa já também, vi né? Também. E o segundo filho, é interessante também, outra experiência fantástica, que na minha prática como médico, eu num plantão no Frotinha da Messejana. Olha aí. Delícia, eu tenho muita gratidão pela formação ali no Frotinha da Messejana e toda a equipe. E aí o pessoal avisa, doutor, chegou uma mulher parindo. Meu Deus. Para quem não sabe, o Gonzaguinha da Messejana é um centro obstétrico e o Frotinha da Messejana tem traumatologista, tem clínico, tem ortopédia, tem pediatra, mas não tem sala de parto, não tem recebe. Mas eu fui. Quando eu cheguei, o bebê já estava a cabeça saindo, né? E aí num táxi, e aí eu calcei a luva e vai ser aqui. E aí eu fiz um parto no carro. E quem era essa grávida? Aí foi o pessoal aplaudindo, rapaz, foi interessante. Renatinho, todo mundo aplaudindo no hospital inteiro, o pessoal, que como foi no estacionamento, então tinha o pessoal do camelô, os acompanhantes, sim. E o pessoal aplaudindo porque nasceu uma criança totalmente inusitada dentro de um carro. E aí eu só vi a cara do taxista, o dono do carro, aquela meladeira no banco dele, ele, oh meu Deus, meu carro. E aí eu cheguei a fazer outro parto, eu fiz 2 partos em carros, nessa minha prática médica. E aí no meu segundo filho, a minha esposa, vai nascer. E aí a gente se dirigindo pro hospital e ela disse, vai nascer aqui. Não tô aguentando não. Tô aguentando não. E aí o meu segundo filho nasceu no carro. Você parou o carro e ali foi dar atenção. Foi. A gente tinha até chegado já na maternidade, mas não deu tempo, nem sair do carro. E ele nasceu, meu segundo filho, nasceu dentro do carro. Que legal. Né? E aí é o interessante de Deus, né? Que como Deus cuida. O da minha filha, eu me preparei, eu estudei, eu voltei para os livros da obstetrícia para fazer com excelência aquele momento. E o do meu filho eu não ia ter essa oportunidade, mas eu tinha tido a experiência. Rapaz. Deus me deu a vitória forte. No leão contra o urso para poder vencer aquele momento, né? Então, quando eu vi aquela cena, eu fiquei muito tranquilo porque eu já tinha visto antes. Você acredita que todo o processo que o ser humano passa serve de aperfeiçoamento para o próximo nível dessa jornada da vida? Com certeza. Você sentiu isso quando você passou por dois momentos, né? Isso. Um momento eu tive a oportunidade de me preparar e eu fiz. Tá. E o outro, Deus sabia que eu não ia ter esse preparo. Rapaz. Que eu não ia pensar assim, deixa eu estudar aqui um parto no carro. Não existe, né? Primeiro que não existe literatura que ensine você a fazer isso. Muito né? bom. Mas aí ele me deu a oportunidade. E aí mandar um abraço pro taxista que deve estar até hoje limpando esse Aquele doutor grandão lá, rapaz, fez isso assim, né? Aí vamos continuar aqui falando sobre... aí são experiências que você conta com um sorriso no rosto, mas também tem muito momento de dor, de tristeza, como foi falado. O senhor marca SUS, não é? Vez e meia deixa alguém do outro lado dizendo assim, nossa... E sobre isso, como gestor, o que é que você vê? Eu costumo dizer assim, o SUS hoje ele não está sendo mais pensado para a população. Ele não está mais sendo pensado para quem precisa. Se eu colocar um cenário, você vai compreender perfeitamente. Se você está sadio, você não precisa ir a nenhum equipamento. Você não precisa ir para o posto de saúde, não precisa ir para a UPA ou nenhum hospital. Quando você precisa, se você adoece, se você está gripado com algum sintoma, você vai procurar um posto de saúde. Aí o posto de saúde diz assim, não, a gente já entregou as fichas. Não, a gente só atende 16 pessoas. Não, a gente não atende a sua área. Não, o médico está de férias. Não, a equipe não está completa. Aí recebe não. Rapaz. Não. Aí você diz assim, pronto, eu vou buscar um segundo equipamento. Aí vai na UPA. Dolorida. Aí na UPA, a pessoa já está doente, já deu uma peregrinada. Chega na UPA, não, o seu caso é muito leve, é caso de posto.
Agora eu disse, não, mas eu já vim do posto. Não, então você vai pegar uma ficha, uma pulseira, uma classificação, né? Quem já passou por isso, a classificação vermelha é a mais grave, laranja urgente, amarelo grave, verde e azul é que pode esperar. O azul pode esperar até 4 horas. E aí você vai lá e recebe uma ficha azul, uma classificação azul. Sim. Aí você senta e espera. Meu Deus. E o cara diz, mas eu queria só um remédio. Aí vai na UPA, aí espera, tem os casos mais graves, claro que eles precisam ser atendidos primeiro. E aí você recebe um atendimento, toma uma medicação e recebe o remédio. Aí você tem que voltar no posto para pegar o remédio, porque na UPA não entrega. Aí às vezes o posto já fechou, porque você esperou muito tempo. E aí você precisa começar o tratamento no outro dia. Então, assim, não está sendo pensado para quem precisa, né? Na totalidade. E aí você diz assim, é um caso mais grave, vou para um hospital terciário. Aí a emergência é lotada, fica sentado nos corredores. Você sabe que HGF, JF sempre lotados. E aí você diz assim, o médico avalia assim, você precisa de cirurgia, mas você tem que voltar para o posto para marcar. Quando tiver uma vaga, você vem para a cirurgia. Assim, mas eu já estou bem aqui, eu estou a 50 metros do centro cirúrgico. Aí, não, tem uma Esse fila, processo volte. Poderia ser desburocratizado, Sim. mais prático. Eu queria falar, a responsabilidade minha pelo que vou dizer, é que eu consigo ver o Brasil em si, não é? E isso eu conheço várias capitais do Brasil, porque tenho amigos, já viajei, visitei, passei, e sei que esse clamor ele é do Brasil. Mas aqui na nossa capital, por exemplo, Fortaleza, quem está acompanhando pela primeira vez, ouvindo o rádio, nós falamos de Fortaleza para o Brasil e o mundo. Em Fortaleza existem queixas. Eu estou no dia a dia atendendo pessoas, desde clientes de um ticket elevado pela formação que eu carrego, como também pessoas que eu dou assistência no dia a dia nas comunidades onde a gente passa. O povo tem reclamado do sistema de saúde, que está faltando muita coisa. Eu estou fazendo agora uma apresentação e logo nessa apresentação queria perguntar a você, médico, como vê essa situação toda? Porque alguém me fez um questionamento e disse, tem muitas festas em Fortaleza, celebração de todo jeito. Tem muito dinheiro. E por que falta ainda no posto de saúde o medicamento? Na UPA? Por que existem situações dessa? É porque eu queria entender. Tem dificuldade? Existe um caixa que vem de um lugar para fazer festa e um outro caixa que vem para fazer saúde? Ou poderia ser prioridade? Como é que é? O que é que pensa a cabeça de um gestor? O que pensa geralmente a gente não consegue nem mensurar a forma como ele elabora essa questão. Mas assim, existe um dinheiro que é da saúde, o SUS, o termo é tripartite, mas ele recebe verba do federal, do estadual e do municipal. Todos os três, quando eu falo, é interessante que eu vou fazer, o municipal, o gestor municipal, ele deposita dinheiro na conta da saúde municipal. Ok. Ele tem outros dinheiros para outras áreas, mas ele tem que depositar uma parte do dinheiro do cofre municipal para o cofre da saúde. Sim. O estado distribui no Ceará 184 municípios e o federal entre os milhares de municípios sempre bota um pouquinho. Então, o gestor municipal, aí pessoal, vocês precisam entender, às vezes é até simples. Quando você está na sua casa, no seu orçamento familiar, você recebeu o seu salário. Pronto, eu tenho 3 mil, 5 mil, 2 mil para gastar. O que é que eu vou fazer com o meu salário? Eu vou fazer isso, eu vou pagar isso, eu vou viver com isso, eu vou comer isso. E você faz um orçamento com o que você tem. Não é assim que funciona na sua casa, na casa de qualquer pessoa é assim. Qualquer pessoa sensata, né? Tem gente que gasta demais. E aí, o gestor de saúde municipal, estadual, é a mesma coisa. Ele sabe no mês o quanto ele vai receber do federal, do estadual e municipal. E ele sabe onde precisa. Perfeito. Então, ele, como um orçamento familiar, ele sabe o que vai receber e sabe onde precisa gastar. Esse é o problema. Nesse percurso é que ele está esquecendo de alguns princípios básicos de gestão. Por exemplo, cada dólar, né, que é um estudo internacional, cada dólar gasto em prevenção, você economiza $5 em gasto com o hospital. Se você manter uma pessoa, por exemplo, com a diabetes controlada, você vai evitar que ela tenha um problema renal, que ela tenha um problema de retina, que ela faça uma cirurgia de uma amputação de pernas. Uma complicação da diabetes, pessoal, ela custa em torno de R$200 mil. Essa complicação ela poderia ser evitada com um remédio de R$5. Sim. Aí é onde você tira.
E o que é que acontece? Um diabético hoje no posto de saúde, ele tem 3 comprimidos na mão. Ele vai lá no posto e diz assim, eu preciso de uma receita, eu preciso de remédio. Aí diz assim, volte daqui a 45 dias. Mas como? Rapaz. Se ele só tem 3 comprimidos na mão? Aí diz, não, a gente está lotado. Volte daqui a 45 dias. Então, o sistema proporciona com que a pessoa fique descontrolada. Sim. Ela queria tomar o remédio, ela fica descontrolada e ela vira passivamente um doente mais grave, fica correndo risco de vida e um custo altíssimo para a população, para a pessoa e um custo altíssimo para o governo. Então, precisa repensar isso. É assim, existe um saco de pessoas, todos os habitantes daquele local. Existem algumas pessoas que vão adoecer. Sim. É sabido, 10% das pessoas vão ter pressão alta, né? 5% vai ter diabetes. Então já se sabe por estudo populacional que algumas pessoas vão adoecer. Então vamos rastrear quem são esses doentes. Ok. Achando a doença nele, tem que separar e tratar ele diferente. De forma antecipada. Isso. Pronto, você precisa tomar remédio todo mês, tá certo. 10 dias antes, esse remédio precisa chegar na pessoa. Né? Existem os agentes de saúde para isso, foram montados para isso. Não tem? Cria um formato de que a pessoa possa buscar e pegar esse remédio. Aí é onde entra o orçamento. Se ele sabe que precisa gastar R$50 mil de remédio de diabetes, por que é que ele não separa esse remédio? Rapaz. É assim, se você sabe que precisa pagar energia, por que é que você não paga? E dentro da área da saúde, o gestor vai sempre ter que ter um olhar muito atenuado, muito de uma marca solidada ali ou consolidada para não sair do padrão do orçamento, fugindo do orçamento, deixando a desejar a saúde. Exato. Eu fiz essa observação, você trouxe aqui uma explanação que deixa muito claro tudo. Se existe alguma falta ou se existe alguma problemática, é o problema do gestor. Isso. Aí são linhas de atuação. Ele precisa escolher o que é que eu vou fazer. Eu vou só fazer cirurgias das pessoas que estão perto de morrer ou eu vou cuidar da prevenção para que nenhuma pessoa chegue nesse ponto. Sensacional, de né? forma antecipada. Entendi agora. De forma antecipada. Sim. Né? Hoje vai ter alguém perto de morrer? Vai ter um acidente, vai ter alguma sinistro que não está dentro da naturalidade, não é? Mas boa parte do adoecimento populacional é previsível. Então, de forma antecipada, o gestor se trabalha com essa programação, com essa proteção, desenvolve, além de alívio a essa cadeia que pode se tornar uma cadeia descompensada, porque quando tem um doente em casa, fora do seu padrão devido, não é? Fora do regramento da saúde, também o cuidador sofre, fica doente. Não é? O parente até de terceiro grau vai sofrer também, porque começa agora a dar baixas emocionais. Tem um paciente dentro de casa que poderia ter sido cuidado com mais atenção, de forma antecipada, ou pelo menos dentro da grade, no padrão direitinho, e aí saiu desse lugar, todo mundo vai sofrer. Alguém mais fraco emocional vai sentir, estou preocupado com ele que está com diabetes, com a pressão alta, porque não tomou o remédio. Essa pessoa sofre também. E aí acontece esse movimento todo e a gente vê filas e filas de pessoas sofrendo com situações que poderiam ser cuidadas de forma programada, antecipada. É intrigante para você ver assim, a forma de pensar a saúde, certo? Você foi no posto de saúde, foi atendido pelo médico, o médico prescreveu losartana, um remédio muito comum de pressão, losartana. O cara sai do posto, o cidadão sai da consulta médica, vai na sala do SAMI, na janelinha, e diz assim, olha, eu queria marcar o retorno para esse médico. Aí ele diz, está certo, com 90 dias você volta. Aí assim, não, mas o médico só me passou 30. Deus. Aí não, mas a gente só tem vaga para 90 dias. Ou seja, 60 dias está perdido. Aí eu tô falando de um cara que acabou de sair da consulta. Ele já sabe que ele não vai ter o remédio todo do tratamento. Mas se ele pega a receita e vai numa dessas farmácias comerciais, Pagamentos, Extrafarma, Drogazil, esse mesmo remédio, losartana, é entregue, gratuito, pessoal. Isso é um assunto de utilidade pública. Muito bom. É entregue gratuito. Basta ter a receita. E aí é interessante que quando sai a notinha, ele diz assim, olha amigo, eu estou lhe dando 30 comprimidos, a partir do 25º dia, antes de acabar os 30, você já pode vir aqui pegar mais 30. Sim. Olha a diferença. Isso na farmácia? Na farmácia... É um plano do governo, mas é gratuito, mas é na farmácia comercial. Então, na farmácia comercial... Tem atenção melhor do que... Uma atenção besta, simples e que vai prevenir. Diz assim, olha, antes do seu remédio acabar, você já pode vir buscar mais.
E no SUS é o contrário, o cara acabou de sair assim, não, o seu remédio vai acabar, eu não tô nem aí, você vai ter que vir depois. Meu Deus E do é uma céu. coisa simples. Se tem uma prescrição contínua, antes de acabar aquele remédio, precisa ter um remédio destinado para aquele paciente. Existe algo, doutor, desse diagnóstico, quando essa pessoa chegou nessa unidade de atenção médica ali, recebeu o contato com o médico, existe um protocolo padrão, 30 dias para voltar ao retorno, ou não? Existem necessidades diferentes, 5 dias, 3 dias, 2 dias. Como falar sobre 90 dias para esperar o próximo profissional atender? Essa pessoa vai sofrer muito. E o caso que talvez começasse com uma simples gripe, se transforma numa pneumonia e aí agora não tem mais freio. Eu estou falando bobeira ou... Não, é isso mesmo. E qual é o nível, o fator, o marcador de importância que essa pessoa precisa? 5 dias, 2 dias, ou cada caso tem uma necessidade específica? Cada caso é um caso. É interessante, por exemplo, algumas receitas elas duram 15 dias, tem uma validade de 15, 20, 30 dias. Né? Aí, por exemplo, de remédios antibióticos, é 7 dias. Sim. Né? Porque o que é que se pensa? O médico entendeu que você precisa de um remédio e você passar mais de 7 dias, aquele antibiótico não vai mais servir. Sim. O seu quadro já é outro. É como você falou. Antes era uma gripe, era o mais simples e talvez agora você ou já curou ou agora precisa de algo mais pesado. Então, realmente, precisa ter esse cuidado. Os antibióticos, né, eles têm uma validade menor. E aí entra uma outra questão. Quando a gente fala, eu falei um ponto. É esperado que 10% de algumas pessoas adoeçam. É uma forma de ver, uma forma de estudar. E outra coisa é assim, existem momentos do ano onde as pessoas vão gripar mais. Sim. Você não vê uma pessoa, um pico de gripe, de resfriados, de virose em setembro. Em setembro são outras doenças, em agosto, né? Julho, agosto, setembro é muito conjuntivite, por conta dos ventos, o aumento dos ventos, o ressecamento das peles, das mucosas. Então, existe também esse adoecimento sazonal. A gente viu, por exemplo, em algumas condições, acabou o remédio nas farmácias comerciais também, quando foi ali em fevereiro, que todo mundo sabe que em fevereiro começa a virose da mosca, começam as diarreias, e faltam remédios de reposição de flora. Porque o consumo aumenta demais e, inclusive, nas farmácias comerciais, elas não se prepararam para esse aumento de demanda. Né? Então, entender, quando vai ter um aumento de demanda, já se preparar. Por exemplo, ano passado, Renatinho, nas primeiras semanas de maio, a gente teve casos de síndrome respiratória aguda severas em crianças abaixo de 1 ano, que precisavam de internação, de UTI, superlotou os hospitais. Tivemos, infelizmente, muitos óbitos de crianças e isso foi o pico em maio de 2025. E a gente está chegando em maio de 2025. Né? Existe provisão, existe pensamento sobre isso ou vai esperar morrer mais crianças? Ou vai esperar... um ano? Isso. Em maio teve esse pico. No maio de 2024 também teve. E existe uma expectativa de que... 2024, 2025, 2026. Isso. Vem se repetindo? Todo maio vai ter esse aumento de casos, né? Então já deveria existir uma programação agora, até como diz a linguagem popular, um subcelêncio, um reserva, né? Está ali, porque se em 24 teve uma situação, 25, nós vamos deixar uma sobra, é mais ou menos isso? Já preveni. Por exemplo, quando eu falo em fevereiro aumenta a virose da mosca, as diarreias, o tratamento é basicamente soro. A pessoa precisa se hidratar, ela está perdendo muito líquido na diarreia, é soro, ela só precisa de soro na veia. E aí o hospital não comprou o soro. Cadeira. Né? Quando ele nota que os estoques estão baixando, ele pede no fornecedor, aí é 30 dias para chegar. Aí já muita gente precisou, muita gente já voltou para casa com tratamento inadequado, piorou do quadro. E a condição de cada brasileiro vivendo nessa estação. Então é saber, em fevereiro vai ter um aumento de casos, então eu já compro em janeiro, eu compro em dezembro. Se vai ter um aumento de casos de gripe, síndromes gripais, respiratórias, em maio, eu tenho que comprar em março. Alguém disse que saúde é tudo e é muito mais que tudo de verdade. Porque quando existe, eu olhando nos seus olhos aqui, ao vivo nós estamos recebendo o Dr. Tiago Salles hoje, de forma muito simpática, graciosa e atenciosa quando parou as suas responsabilidades e vem ao programa para fazer desse momento um momento de saúde muito especial, levando até a sua vida cuidado e atenção. Eu queria que o Felipe escrevesse aqui para mim, por gentileza, quanto tempo nós temos aqui do programa, e aí eu vou me programando para fazer outras perguntas
perguntas que eu estou recebendo aqui, deixando o doutor Tiago bem à vontade para responder todas. Tiago Salles ao vivo comigo na TV, canal 25.1, aqui na TV da gente, ao vivo, gente. No rádio 98.3 também. Esse bate-papo é um bate-papo muito importante e saudável. E ao mesmo tempo que saudável, urgente também, porque quem não cuida da saúde não tem expressão de vida e nem pode contar muito também com a vida, né? Até porque deixou a responsabilidade passar e aí se tornou um irresponsável e a conta chega. No YouTube nós estamos ao vivo pelo canal Olhe nos Meus Olhos. Ao vivo, multiplataformas aqui no dia de hoje, doutor Tiago. Nós estamos falando, e alguém falou sobre o cuidado da saúde, que é saúde de verdade, não é? Que é muito mais que saúde. Eu acredito que quando há essa condição de cuidado, tudo fica mais fácil de ser enfrentado. Saúde, educação, segurança, a turma fala muito dessas pautas. Mas o que acontece é que a saúde, ela resolve tudo, né? Ela vai na frente. Como se fosse uma base de porque se não tem saúde, não tem oportunidade de estudo, não tem oportunidade de educação. Se não tem saúde, não adianta. Porque agora, cadê a segurança quando alguém está vulnerável? Então, esse sacerdócio que o senhor carrega é muito importante. E é interessante, Renatinho, aí assim, eu vou puxar para o meu lado. Eu sou médico, eu vivo de saúde, eu respiro saúde, mas você imagina assim, existe uma porcentagem da cidade de Fortaleza, existe uma grande porcentagem das cidades do Ceará que não tem saneamento básico. Sim. Né? Eu conheço muitas comunidades que o esgoto é a céu aberto em 2026. Rapaz. Né? E aí a gente pode até dizer, para você participar do programa, coloque uma foto do seu bairro, da sua região, onde tenha alagamento, onde tenha rua esburacada, onde tem esgoto a céu aberto. Muito bom. Né? Para realmente cativar isso nas pessoas. Sim. E isso é saúde. Eu atendo muitas pessoas, lesões de pele, né? Aí diminui a imunidade, adoece mais, e aí a gente fala crianças que adoecem muito, que vão para a creche adoecidas, que adoecem outras, e tem um impacto grande em saúde por causa da falta de saneamento. Sim. Né? Aí a gente fala assim, segurança pública. Aí a gente tem grande quantidade de trabalhadores que precisam sair das suas casas, às vezes à noite ainda, que precisam se deslocar para o seu trabalho, para renda, para trazer alimento para dentro de casa, e ficam se sentindo vulneráveis, e são assaltados, e sofrem de violência urbana. Mulheres que se sentem vulneráveis com medo de uma agressão sexual, de uma agressão de violência mesmo, de roubo, furto. E aí tem um adoecimento mental, e existe um impacto de saúde mental, todo um tratamento, uma necessidade, um afastamento, longos afastamentos, incapacidades, sim, por causa da segurança pública, por causa dessa insegurança, na verdade, é uma insegurança pública. Né? Então, eu entendo, no meu olhar viciado de médico, que tudo vai acabar impactando na saúde. Se a gente fala de uma... por exemplo, eu vi um vídeo de estudantes do Estado, da rede do Estado, reclamando da merenda escolar. Né? Foi um grande avanço, a qualidade da merenda escolar para a melhoria da saúde das crianças, né? No caso, adolescentes no Estado, e para o aprendizado, e aí eles dizendo que não tem nada para comer, eles dizendo que só tem pão seco, que não tem o café, enfim, né? Uma alimentação deficiente gera um organismo deficiente, gera um aprendizado deficiente, adultos deficientes, e, né? Não de deficiência normativa. Sim. E gera um impacto social enorme porque faltou um compromisso com a merenda escolar. Uma sociedade frágil. Uma sociedade frágil. Qualquer situação que aparece, cíclica ou atemporal, ou de diferente manifestação dos climas, a sociedade sofre. Não é? Para vocês terem uma noção, a gente se fala muito, por exemplo, vou abrir um parênteses aqui, que é para poder o Renatinho me chamar de novo. A gente se fala muito do autismo, aumento dos casos de neurodivergentes, né, de crianças. Só para vocês terem uma noção, imagine um cronômetro, aqueles cronômetros de corrida, quando você coloca o dedo, você não consegue nem ver os milésimos de segundo passando, porque eles são muito rápidos. Sim. Né? Aí você vê o segundo passando mais lento, um minuto mais lento ainda. Mas a quantidade de reprodução celular, de desenvolvimento de uma criança até os 5 anos de idade, é como se fosse aqueles milissegundos. O desenvolvimento dele é muito rápido. E aí, nessa fase da infância, ali, antes de iniciar a parte de estudos,
Um adoecimento ali é como se parasse aquele cronômetro. Então, uma virose, um adoecimento naquela criança é uma pausa no desenvolvimento. Uma infecção, uma gripe não tratada, uma carência de vitaminas, uma falha de alimentação com proteínas. Isso tudo é como se fossem pausas naquele cronômetro. Aí a gente pega uma criança que ligou o cronômetro e ninguém parou, e a gente pega uma criança na periferia que tem sempre alguma coisa acontecendo e vai parando. Quando a gente, depois de um tempo, quando olha assim, opa, esse aqui foi longe, esse aqui não foi tão longe, né? Então, parte do problema de desenvolvimento das crianças é na primeira infância, nutricional, gripes recorrentes, carências de vitaminas, de sais minerais. Tudo isso vai atrapalhar no desenvolvimento do cérebro, no desenvolvimento neuropsicomotor da criança. E a gente queria, aí sim, a falha no cuidado, no olhar atento da primeira infância tem um impacto gigante em toda a sociedade. A gente vai produzir uma sociedade mais frágil e pessoas que têm menor capacidade de autonomia. Você falou tudo agora, que é do berço. Na linha mater, ali no início, não é? Que deve ser cuidado com muita atenção. Filipão, vou pedir que você me chame nesse meu outro número, por gentileza, aqui, que eu não consegui ainda receber no outro ali o número do nosso tempo aqui, que passa com uma velocidade muito grande, e eu agradeço o seu carinho. Hoje, o programa, como é sempre, especial demais, porque nós estamos falando de saúde. Não adianta você dizer o seguinte, eu vivo a minha vida de todo jeito, saúde aqui. O Paulo Cintura era um personagem da Escolinha do Professor Raimundo. Você é desse tempo, você lembra? Né? Por mais que naquele... Eu confesso, eu lembro. Não, mas não adianta. Alguém pode olhar para mim e dizer o seguinte, essa cara que o Renatinho tem aí, ele é do tempo da patrulha canina para cá, né? Não peguei aí essa história do Paulo Cintura que eu vou contar aqui agora. Mas ele dizia, e tinha o seu bordão, que era... saúde é o que interessa e o resto não tem pressa. E aí é aquela coisa que ele fazia lá. Eu queria só o tempo aqui, Filipão. Conseguiu achar meu número aí? 6363 ao final? Conseguiu? Vê se você consegue colocar. Qual o tempo nós temos aí? 41? Tá passando rápido, hein? Se você conseguir encontrar meu telefone, o final é 63. Dá uma procuradinha pra você me mandar aqui pra gente sinalizar aqui. Quase saiu o número todo, aí você castiga aí. Vamos lá. Um ponto que eu queria trazer é muito interessante também em relação ao adoecimento da população. É muito comum, uma outra queixa, vocês devem ter ouvido já, é assim, rapaz, nessa época do ano todo mundo adoece. Rapaz, é incrível, tá todo mundo doente. Onde eu passo, tá todo mundo doente. Você mesmo foi acometido. Sim. Aí, né? É intrigante que é um ciclo vicioso, porque a boa parte dessas viroses, dessas gripes, resfriados, elas são transmissão pela respiração, contato, né, de gotas da fala, da própria respiração, e a pessoa é contaminada ali na região. E aí, nesse período que tem mais umidade e mais chuva, onde os vírus se reproduzem mais. Aí, olha que ambiente legal. Tem mais chuva, mais umidade, os vírus se reproduzem mais. E aí, por exemplo, você que está aí no ônibus, que está aí no grande circular, o finado Paranjana, rapaz, não acredito que acabaram o Paranjana. Né? E aí você tá lá, começa a chover, o que é que o pessoal faz? Fecha as janelas. Aí fica 50, 60, 70 pessoas num ambiente enclausurado, basta ter um doente, os outros 70 vão sair doentes. Né? Aí é intrigante que na sociedade, na cultura oriental, se você assistir aí, quem gosta de dorama e assiste a alguns conteúdos ali da sociedade oriental, é comum ver no meio da rua pessoas de máscara. Sim. A gente só viu isso na pandemia, na nossa cultura aqui. Mas lá é muito comum, ele sente assim, se eu estou gripado, eu vou proteger os outros e vou botar uma máscara. E aí ele faz meio que um isolamento e ele evita de transmitir para tantas pessoas. E isso é comum nas sociedades orientais. Na nossa, não. O cara faz tossir, espirrar, escarrar no meio do ônibus, né? E aí contamina mais pessoas. Então, existe, nessa época do ano, uma situação perfeita para a disseminação. Esse período agora? O ambiente perfeito para disseminar os vírus. Uma sociedade com uma cultura ruim de higiene, ambientes fechados, por conta da chuva se fecham as janelas, se fecham nos ambientes, né? E o próprio ambiente mais úmido, calor com umidade, que os vírus se reproduzem bem mais rápido. Você falou em algo que esses dias, lá em casa, eu fiz, junto com a minha esposa, uma questão de fazer uma olhada, uma validação por cada quarto.
calor e chuva. Acontece sempre agora. Tá chovendo, passa um bom período chovendo, dá uma estiagenzinha, o sol abre, chega ali, sol. Vai perceber alguém um pouco mais atencioso, olhando para os detalhes da casa, que começa, talvez, em algum lugar que tem uma infiltração, ficar ali com a manchinha do mofo. É perigoso, não é? Perigoso. As doenças, elas aparecem nesse período. O que é de maior atenção, que é necessário a nossa audiência prestar bem aqui, aumentar o volume da TV ou do rádio, ficar bem atento. O que é necessário para que a imunidade esteja, nós estamos falando de uma dificuldade muito grande que é a saúde desde o seu início. Perfeito. Mas nesse momento que aparecem esses casos mais agora, o que pode ser feito de cuidado para que essa pessoa, ou a criança, ou a mãe, o pai, a família dentro de casa se cuide um pouco mais? Existe algo básico que pode ser dito aqui, que essa pessoa do outro lado vai fazer acompanhando? Muito legal. Para facilitar o entendimento, a nossa imunidade são células de defesa, né? A nossa segurança pública é feita por equipamentos de segurança. Sim. Pessoas, né? Soldados, cabos, sargentos, tenentes e equipamentos, armamento e viaturas. Nossa defesa do corpo, a defesa da sociedade é a polícia. A nossa defesa precisa de treinamento. Sim. A polícia precisa de treinamento. Muito bom. A nossa defesa precisa de quantidade de pessoas, de células de defesa. A nossa polícia precisa de um incremento de homens, né? De efetivo. E a gente precisa de equipamentos para resolver as nossas doenças. Assim como a polícia não adianta soltar os soldados sem nada, sem treinamento, como sem alguns pensam, com flow, com a pomba da paz, com essas coisas. Não, precisa de armamento para confrontar. Então, a nossa defesa precisa de todos os incrementos possíveis para vencer. Vencer o vírus, vencer o fungo, vencer a bactéria, vencer todos os micro-organismos. Cada um é uma forma de ataque e precisa de uma resposta diferente. Então, uma boa hidratação vai ajudar as nossas células de defesa, uma boa alimentação, dormir de forma adequada. Olha aí, atenção, gente. E praticar exercícios físicos. Esses 4 itens são muito importantes para a defesa. Para você dizer assim, eu estou blindado, eu estou bem postado em relação à defesa. Eu estou cuidando do meu quartel, estou cuidando das minhas células de defesa. Quando a gente fala em alimentação, aí é onde entra, né? A alimentação mais colorida possível, muitas frutas e verduras, que aí é onde entram as vitaminas e sais minerais. Ah, não gosto de comer. Ok, aqui eu não estou aqui para dar sermão. Toma a vitamina. Pelo menos a vitamina. Que vai servir de... Ah, eu não gosto de beber água. Toma água de coco, toma um suco, né? Chás. Mas tem que tomar. Mas água tem que tomar, né? E assim, hidratar bem e comer bem. Comer no horário, diversificar, evitar embutidos e evitar industrializados. Você falou agora em algo que mexe com a vida de muita gente. A turma acha que comer... Agora. Não, mexeu com tudo agora. Ó, a turma acha que tá fazendo um mega sanduíche cheio de queijo ou mortadela, diz o paulista, presuntado. Mortandela, que nem diz o amigo ali. Aí, presunto de todo jeito. E aí, ketchup, maionese. Ih, rapaz. Biscoitos, né? Doce recheado. É bom. Eu adoro e tal, aquela coisa toda. É prejudicial, né, doutor? É muito prejudicial. Porque vai surgir muito açúcar e pouca propriedade. É mais ou menos isso? O principal alimento para o corpo humano é a proteína, né? E a maioria desses alimentos que a gente citou, ele não tem proteína, ou tem um baixo teor. Quando a gente pega, por exemplo, um queijo coalho, que é basicamente o leite prensado com o produto da coalina para formar, ele tem quase 30% de proteína na composição dele. Quando a gente pega o mussarela, já vai para 20, 15%. Porque tem muitos outros produtos químicos de trabalho, né? E aí tem queijo que chega a 6 gramas por 100 gramas. E a gente sai de 33 gramas. Quase nada. Você está de um queijo mais comendo natural. Um cheirinho de queijo. Tipo sabor, né? O sabor. É um sabor queijo. Né? Então, aí hoje, por exemplo, você tem o pão carioquinha. É farinha de trigo, sal, né? E água. Aí quando você vê o pão de forma, se você for olhar o ingrediente, quase metade do rótulo é só ingredientes, produtos químicos para poder manter. Atenção, você que é light ou diet, ou não sei, né? E às vezes assim, não, mas eu como, não sei porque eu sou saudável porque eu como pão de forma light com farinha integral, 8 grãos e tal. Mas tem muito produto químico para aquele pão ficar daquele jeito. Assim,
É uma embalagem muito bonita, uma composição que chama atenção, é uma chamada para ação, para que essa pessoa faça a compra disso, mas no final não rende. Não está comprando saúde, não está. É complicado. É melhor comprar o pão salgado, carioquinha, enfim, e joga os seus 8 grãos que você quer ali dentro, que ali tem mais saúde. O senhor falando sobre essa dinâmica, eu começo a entender o seguinte: quem cuida da saúde também não sofre com problemas estomacais, não é? Alguém pode dizer, mas eu vivo com prisão de ventre. A prisão de ventre tem muito a ver também com alimentação, estresse e não utilização das ferramentas da saúde, como academia, não é? Treinos. Existe uma ajuda, um auxílio para quem sofre com prisão de ventre? Eu sou sedentário, não tenho vergonha de dizer, também não é bonito de jeito nenhum, preciso voltar à forma. Até a bolinha que eu batia, jogava bola, deu uma diminuída muito. Eu usei Culpa da chuva, culpa da chuva. Relaxei aí. E até alguém veio dizer para mim esses dias, rapaz, vamos fazer uma corridinha. Eu, tentando ser simpático, eu disse, a minha vida é muito corrida para andar correndo. Mas aí tem que parar para ter tempo para fazer exercício físico. Eu quero fazer a pergunta, prisão de ventre pode ser diminuída com exercício físico, além de uma boa alimentação? Sim. Eu vou até dar uma dica alimentar, né? Você não gosta de verduras, você não gosta de uma alimentação assim mais voltada para o saudável, você pode pegar, por exemplo, alface, couve, vários vegetais folhosos, bater no liquidificador com um pouco de água e vira uma pasta. Aí essa pasta você mistura na comida. Então, uma colher daquela pasta tem muita fibra ali dentro. E aí você mistura ali no caldo do feijão, vai ficar um caldo grosso, mas é um sabor de feijão, você está comendo ali as fibras sem sentir. Você pega uma carne com caldo, mistura ali essa pasta e você está ingerindo bastante fibra sem saber que está. Muito bom. Né? Tem gente que na hora que vê o verde já dá um pinote. Então, como eu não estou aqui para criticar as pessoas. E aí a pessoa come bastante fibras, né? Come bastante sem saber que comeu. É uma dica principalmente para crianças. Criança tem essa resistência, então você engana ele, bota ali, é só um caldo de feijão um pouquinho mais grosso. E ali está rico em fibras. E o exercício físico? O exercício físico vai liberar endorfinas e vai fazer com que o intestino trabalhe mais rápido. Existe uma parte primitiva nossa, vocês devem ver também, por exemplo, um animal quando está em fuga, ele evacua. Sim. Quando ele vai, uma ave quando vai voar, tá ali, ele acaba evacuando para ficar mais leve, para fugir mais rápido. Isso é instintivo. Tá. Então, quando você corre, quando você faz uma atividade, o corpo diz assim, opa, ele está passando por algum risco e ele precisa evacuar para ficar mais leve, né? Então, acaba o intestino vai entender essa mensagem. O intestino primitivo, ele vai liberar, vai evacuar para poder você ficar mais leve, para aguentar esse risco, para você fugir do seu predador. Exercício físico, vamos fazer, o tempo está passando muito rápido. Dr. Tiago Salles ao vivo aqui, TV, rádio e YouTube, canal 25.1, TV da gente, Rádio Líder 98.3, muito obrigado pelo carinho da audiência, você que sintoniza, Liga TV, você que ligou agora, por exemplo, TV e rádio, não pegou desde o início o que acontece no nosso bate-papo, mas ao vivo, também no YouTube você consegue assistir. E aí tem mais, você pode voltar no YouTube a hora que você quiser, fica salvo para que você compartilhe, envie para mais alguém. Sempre a nossa missão aqui é levar uma condição de cultura, informação, temas relevantes, discussões que vão promover mudança na sua rota e no seu estilo de vida. Vamos falar sobre a imunidade. Nesse momento chuvoso, qual é uma regra? Nós temos 5 minutos para fechar o programa. Você tem o tempo que você quiser para falar de imunidade e depois a gente volta aqui para fechar. Vamos lá. O que é necessário fazer para ter imunidade nesse período agora urgente? Pronto. O ideal, vitamina C, vitamina D e zinco. São os ingredientes que mais faltam e que são, digamos assim, essenciais na produção das nossas células de defesa. No combate de vários tipos de adoecimento, esses são os 3. Hoje eu vou comprar e vou tomar. Pronto, resolvido, já blindou, já saiu ali do perigo. Mas o que eu aconselho é que você crie bons hábitos e se alimente de alimentos que tenham esses ingredientes, né, para que você mantenha a longo prazo essa estabilidade e blindagem. Boa alimentação, boa hidratação, dormir bem, exercício e, se precisar, se você entender, uma reposição, principalmente vitamina C, vitamina D e zinco. Algumas composições nas farmácias, você olha no rótulo,
e tem lá vitamina C, B, A, tem várias vitaminas, mas se tiver essas 3, já compra, Muito 100%, é fácil, vê lá o que está mais barato no comércio, né, e adquire que vai lhe proteger. Saúde é o que interessa e o resto não tem pressa de verdade. Não adianta agora você pegar uma bacia, colocar a comida, encher a pança, né? Ou então, também excesso é perigoso. Vou tomar meu café da manhã agora, vou comer desse tamanho. Também não é, tem que ser com moderação. Tudo com decência e com ordem. Perfeito. Eu vou querer trazer o doutor aqui mais uma vez para a gente falar sobre saúde de homem, né? A saúde do homem, falar sobre outras frentes, temas. Foi muito bom receber. Autismo, neurodesenvolvimento. Vamos falar. Muito feliz com esse tempo que nós tivemos aqui no dia de hoje. Eu queria deixar você livre para mandar abraço para quem que você quiser, ficando à vontade, nosso tempo esgotou. Excelente. Eu quero dar um abraço a todos que me ajudam a cuidar, né? A minha equipe que ajuda a cuidar das pessoas e as pessoas que eu atendo, que sempre nos procuram. Me procura lá no Instagram, Dr. Thiago Salles. O meu Thiago é com TH, então é Dr. Thiago Salles no Instagram. E eu tenho também um serviço, toda uma equipe para atender você, para ajudar nessas carências que a gente já enxergou no SUS. Então eu quero cuidar de você. Vem para mais perto que a gente vai cuidar de você. Muito bom, maravilha. Vamos fidando por aqui, agradecendo o carinho da audiência, prometendo voltar amanhã, se Deus deixar, se Ele permitir, se for de sua vontade, se Deus quiser. Olha, o coração está batendo forte aqui, sendo muito abençoado por você aí do outro lado, viu? Fica com Deus, a gente se encontra, até logo, continua na nossa programação do rádio e da TV. No YouTube, você olha nos meus olhos a hora que você quiser. Agradecer ao doutor Thiago, fica com Deus também, doutorzão. Valeu, um abraço. Tchau, tchau, minha gente, fica com Deus.